Bem-vindo ao nosso Dose de Fé. Mais uma dose de esperança, mais uma dose de alegria, mais uma dose de fé ao seu coração. Que bom que Deus tem nos dado a oportunidade de escutar mensagens edificantes, mensagens que são fundamentadas na palavra dele, e assim nós podemos nos submeter à soberania do Senhor em obediência, e isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje estará conosco aqui o pastor Ademir, da Igreja Batista do Flamengo, que nos trará mais uma mensagem, mais uma palavra, direto do trono de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Ademir. Queremos agora meditar nessa palavra que lemos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até 8. E quero destacar nesse texto, queridos, o versículo 8, onde Paulo escreve assim: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O tema da nossa mensagem é o soldado de Cristo e a coroa da justiça. Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, está falando sobre o tempo da sua partida. Paulo já estava velho, já estava preso há bastante tempo em Roma, e ele sabia que o tempo da sua partida estava próximo. E ele escreve essa carta, segunda carta a Timóteo, exortando seu filho na fé, para que ele pudesse continuar vivendo e guardando todos os ensinos que ele havia recebido do apóstolo. E nesse último versículo que nós lemos, ele fala sobre a coroa da justiça. Ele sabia que quando ele chegasse aos céus, ele estaria recebendo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a coroa da justiça. Sim, amados, Deus dará a todos aqueles que vencerem a batalha desta vida uma coroa, chamada aqui coroa da justiça. Em Apocalipse, o Senhor Jesus fala coroa da vida. Apocalipse 2:10. A figura que nós vamos usar é a figura do soldado. Quando nós nos entregamos a Jesus, existe essa figura que nós tornamos soldados de Cristo. Passamos a fazer parte do seu exército, um exército santo, um exército poderoso, que luta as batalhas espirituais, conduzidos pelo seu general e comandante supremo, que é o Senhor Jesus. Então é dentro desta figura de soldado que eu quero meditar com você nesse tema. O soldado de Cristo e a coroa da justiça. Quando um soldado vai iniciar a sua carreira, ele primeiramente precisa passar por exames físicos, testes de conhecimento, psicológicos, e outros testes para ser aprovado e admitido no exército. E essa é a primeira parte que eu quero falar. O exame, os testes que um soldado passa para ser admitido no exército, se refere à nossa conversão. É o momento em que somos examinados por Deus, somos avaliados por Deus. E há normalmente uma lista de pecados, de transgressões que nós cometemos ao longo da vida. Então a primeira parte, a primeira etapa do soldado de Cristo é passar por esse exame. E quando Deus nos revela, através do Espírito Santo, que nós somos pecadores, como diz a palavra, e que por consequência dos nossos pecados estamos condenados à morte eterna, o Espírito Santo opera em nosso coração o arrependimento, o quebrantamento, que nos leva a confessar os nossos pecados e pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. Então a coroa da justiça será dada àquele que passou pela primeira etapa.
o reconhecimento dos seus pecados, o quebrantamento, o arrependimento e a confissão dos seus pecados. E o pedido de perdão a Deus de tudo aquilo que tem feito de errado, tudo aquilo que tem transgredido a lei e a vontade do nosso Deus. Portanto, aquele que passa pelos primeiros exames, ele vai ter, no final da sua jornada, como resultado, a coroa da justiça. Mas a primeira etapa é a confissão dos nossos erros, dos nossos pecados. A segunda etapa, queridos, depois que o soldado é admitido e entra para o exército, ele começa um processo de treinamento. Ele é monitorado, acompanhado e treinado para se tornar um soldado capaz de exercer as suas atividades. Treinamento prático, treinamento teórico, ele é preparado para as lutas, para as batalhas que ele vai enfrentar. Na vida espiritual, essa segunda etapa são as lutas e são as provas que nós passamos depois que recebemos a Jesus, depois que cremos no Senhor como nosso Salvador, nosso Senhor. Vem lutas, vem provas, vem aflições. Isso faz parte do nosso treinamento, faz parte do nosso aperfeiçoamento para alcançarmos a vitória final. A segunda etapa, portanto, do soldado de Cristo é enfrentar as lutas, é enfrentar as provas por amor de Jesus. E como resultado daquele que passar pelas provas, passar pelas lutas, ele receberá ao final a coroa da justiça. Mas há uma terceira etapa. A terceira etapa é nós testemunharmos a respeito do nome de Jesus e jamais negarmos o seu nome. Lá em Atos 1:8 está escrito, Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sim, nós somos chamados a ser soldados de Jesus, testemunhas dele em toda parte. E se nós formos testemunhas fiéis, se nós nunca negarmos o seu nome, nunca negarmos a vida de Jesus em nós, através do nosso modo de viver, através do nosso próprio testemunho, então estaremos correndo bem para alcançar ao final da nossa vida a coroa da justiça. O bom soldado de Cristo é aquele que testemunha, aquele que fala com a sua própria vida do amor de Deus, do amor de Jesus em si. E esse bom soldado receberá ao final a coroa da justiça. Mas não para aí a nossa caminhada. Há mais uma quarta etapa. A quarta etapa é o amor a Deus e a Jesus Cristo. Aqui no texto que nós lemos de 2 Timóteo 4:8 está escrito: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, amados, receberemos a coroa da justiça se nós perseverarmos em amar a Deus, amar a Jesus e viver de uma forma digna desse amor que Ele demonstrou por nós quando morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Essa é a quarta etapa. Amarmos a Deus, amarmos a Jesus até ao final da nossa vida. E a última etapa, a quinta etapa, que eu queria destacar, é resultado do serviço prestado a Deus. Tudo quanto nós realizamos, tudo quanto nós fizermos para o Senhor, isso nos levará a receber também a coroa da justiça. A palavra do Senhor diz que nós somos mordomos de Cristo, somos servos do Senhor, somos cooperadores de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Então, queridos,
pelos serviços prestados ao Senhor, por aquilo que nós fizemos para Ele e por amor a Ele, nós no final receberemos a coroa da justiça. Neste mundo, os homens são condecorados com medalhas e títulos por seus atos de bravura e de coragem. Soldados são condecorados por seus atos de coragem. E nos céus, nós receberemos do Senhor, não uma medalha, não uma condecoração, mas a coroa da justiça. A todos aqueles que amam ao Senhor e amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça para que nós sejamos soldados do Senhor Jesus. Você que talvez ainda não o recebeu, não o aceitou como seu Senhor e seu Salvador, que essa seja a oportunidade para você entrar e começar a fazer parte deste grande exército de Deus. Aqueles que amam, aqueles que confessaram os seus pecados, aqueles que confiaram que Jesus Cristo é o único meio de salvação. Pois a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que você se renda e se entregue e se submeta ao senhorio do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Ademir, por sua colaboração conosco, sua colaboração com o nosso Dose de Fé. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua vida e direcionando cada passo teu. Amigos, compartilhem essa mensagem e façam com que mais uma vida seja também edificada. Que Deus abençoe a todos vocês.